Pessoal, boa noite. Agora, oficialmente, nós vamos para o penúltimo encontro do livro que a gente está estudando, que é o livro Suicídio, Fatores Inconscientes e Aspectos Socioculturais, uma introdução, que foi escrito pelo professor Cassorla. Olha, já foram muitos encontros sobre o tema. Até algumas pessoas falaram assim, Murilo, você vai dar algum curso especial dentro do mês de setembro por estar relacionado ao suicídio? Eu falei, não vou. Inicialmente, não. Mas não é porque eu não queira, é porque já tem aí mais de 2 meses que a gente está trabalhando esse tema, né? E esse material está disponibilizado lá, gratuitamente, através do YouTube. Então, aquelas pessoas que quiserem aprofundar, dar uma conhecida, entender o suicídio dentro dessa forma de pensamento que a psicanálise traz, né, pela ótica do professor Cassola, todos os vídeos estão disponíveis lá no YouTube. No mês de setembro, o planejamento é nós iniciarmos o estudo da obra de Winnicott, de um livro que é um livro fininho, um livro gostoso, escrito por ele mesmo, onde a gente vai ver a fala dele para mães e entender toda essa ótica do desenvolvimento emocional winnicottiana por ele mesmo, através das próprias conferências que ele dava. Então, quem quer, gente, já tem muita aula disponibilizada lá no YouTube. O YouTube que eu disponibilizo, ele não tem, eu não tenho nenhuma intenção de me tornar youtuber, porque eu não tenho vocação para isso, tá? E muito menos eu tenho a pretensão de fazer que seja um canal com sei lá quantos mil inscritos. Também não tenho essa pretensão. Qual que é a minha pretensão? Deixar salvo e disponibilizado o material de estudo que a gente está construindo ao longo desses trabalhos, desses grupos aqui de segunda-feira. Algumas aulas, quando eu sou convidado para dar para alguma instituição e é gravada, eu deixo lá também. Mas a minha ideia é ajudar na forma de divulgação da psicanálise mesmo, tá? Não é me promover com a rede social, porque eu nem sei fazer isso. Se a gente for pegar lá, ó, a playlist desse livro, que é o primeiro livro que a gente estuda em sua integridade, já tem 15 vídeos, ou seja, 15 semanas de dedicação a esse estudo. Então, mergulhem lá, aprofundem, está tudo disponibilizado. Algumas pessoas até me falaram assim, nossa, professor, você não responde os comentários que a gente põe no vídeo. Gente, eu nem olho isso. Aí hoje, por causa disso, eu fui lá e respondi, tá? Então, quem tinha deixado comentário, fui lá e respondi, mas eu não sei ficar fazendo vídeo de youtuber da vida, gente. Eu não tenho essa vocação, beleza? Eu deixo aí para Luciana. Luciana tem mais cara de vida de youtuber, olha a cara dela, gente. De quem chega e brilha. Eu não tenho essas caras, Quem me dera. Oi? tá? Até atrapalhei, ó. Então, vamos começar a falar desse capítulo? Esse capítulo, gente, são os fatores sociodemográficos dos atos suicidas. Só pelo título, a gente já vai entender que a ideia aqui é buscar compreender se existem fatores ou não que conseguem ser evidenciados a partir de uma pesquisa científica, de uma coleta de dados bem construídos, do quais fatores que podem ser percebidos, ou, deixa eu até mudar a frase, em qual amostra de pessoas, quais são as características de grupo de pessoas onde há maior incidência de suicídio. E aí, através disso, ele começa a desenvolver. Lembra que ele era professor da Unicamp, então ele fez pesquisa dentro da cidade de Campinas, nos hospitais públicos, e ele deixa em muitos capítulos falando das limitações
que o hospital público oferece. Por quê? Porque muita gente não vai para o hospital público, porque muitas pessoas que têm a ideação suicida não vai buscar atendimento hospitalar por vergonha, por questões culturais, por dificuldade em lidar, né, com a própria ideação suicida dentro do contexto familiar. Então, são várias as situações que podem interferir nessa coleta de dados, vamos falar assim. Mas aqui eu quero deixar já marcado que ele começa o texto falando que a gente já percebeu ao longo do livro como que é difícil compreender globalmente os atos autodestrutivos. E aí eu vou chamar atenção para uma coisa. Às vezes a gente vai receber um paciente na clínica e vai querer, logo no início, ter um conhecimento global acerca do paciente. Gente, isso é impossível. A gente vai conhecendo o paciente a partir do momento em que a construção do vínculo terapêutico acontece através do processo de transferência. É através da relação terapêutica que nós vamos nos encontrando como pessoa. O conhecimento global acerca de um paciente eu considero impossível. Porque eu sou capaz de me surpreender com as pessoas da minha família, que conheço desde o dia que eu nasci, como é que eu não vou me surpreender com o paciente? E outra, será que não está da surpresa e da capacidade de uma imprevisibilidade humana justamente a possibilidade da nossa profissão? Então, se a gente entra naquela paranoia de querer o conhecimento global da situação, o conhecimento global, essa totalidade, a gente adoece, mas não exerce a profissão. Talvez seja por isso que a nossa profissão ela pede muito o nosso cuidado emocional, porque todo mundo tem as suas próprias angústias, as suas próprias necessidades de resposta. E o nosso paciente é muito mais do que nosso campo de pesquisa, é uma pessoa, sabe? E aqui, a gente buscar entender globalmente os atos autodestrutivos é mais complexo ainda. Se eu não consigo esse conhecimento global acerca de uma pessoa, como que isso vai acontecer sobre o comportamento autodestrutivo de uma maneira mais ampla ainda? Então, são muitas as variáveis, o que eu coloquei aqui, existe um processo multifatorial que vai permear esse comportamento autodestrutivo, e esses comportamentos, eles são dependentes entre si. Então, a gente vai ver ao longo da discussão do texto que podem ter indicativos econômicos? Pode. Pode ter indicativo de acesso a direito? Tipo a moradia, saúde, educação? Pode. Mas isso tem a ver com o econômico? Tem. Então, de alguma forma, eles se encontram. Então, não adianta eu querer pegar e tirar, tá, o paciente que tem essa situação de comportamento autodestrutivo e tentar isolar ele do contexto em que ele está. E também não tem como eu entendê-lo sem eu observar quais são os multifatores que vão compor o processo de ideação suicida daquele paciente. Às vezes, se eu tenho 3 pacientes com ideação suicida, são 3 construções muito diferentes. Então, eu tenho que dar lugar a uma escuta onde o processo de individuação e de subjetividade vai ter lugar para ser exercido ali enquanto escuta, enquanto cuidado. Oi, Fábio. É muito complexo, né, essa questão de falar o suicídio em relação à questão econômica, social, né?
porque eu acredito que isso influencia muito, mas no livro mesmo fala, né, que existem algumas profissões que as pessoas estão mais suscetíveis a isso. Aí tem um exemplo, né, do jornalista em determinado lugar, do médico, do dentista. Aí entra em contradição, porque essas profissões elas têm um poder aquisitivo maior, né? Pelo menos antigamente, que hoje em dia também tudo igual. Mas aí eu acho muito complexo isso. Por isso, a característica desse ser multifatorial, sabe? E a gente vai ver que aquilo que a gente pode agora entender como, num paciente, como uma defesa para ele não buscar no suicídio, tá? O remédio para sua dor insuportável, no outro vai ser justamente aquilo que o causa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente atende um paciente, ele fala assim, ó, que está tendo um pensamento suicida recorrente, com uma construção bem feita ali dessa ideação, porque está tendo muitas questões envolvendo o seu casamento, tá? Vou tem um caso que eu acompanhei há uns bons anos atrás, que foi assim, o paciente tentou suicídio após a separação, ok? Então tá bom. Olha, o problema do casamento foi o que construiu o pensamento suicida? Não. Foi o último fator de uma construção histórica que levou a uma propensão suicida. Ok? Mas o casamento, ele falava que era o motivador dessa tentativa. Eu já tive uma outra paciente que falava, eu quero muito suicidar, mas eu não suicido porque eu tenho medo do sofrimento que eu vou colocar para o meu marido. O mesmo fator casamento em um é protetor, no outro é ameaçador. Então dá para a gente pegar e colocar todo mundo numa caixinha? Não. E talvez Parou. isso faça a diferença, tá? Quem o processo de construção subjetiva de cada paciente é o que vai lhe fazer analista dele. Eu tenho que olhar cada paciente como único. E ter bastante recurso teórico para embasar minha escuta que seja técnica. Mas sempre querer colocar que tanto de rótulo de caixinha, porque não vai funcionar. Alguém tinha tentado falar? Desculpa. Vamos falar de alguns fatores? Religião. É o primeiro ponto que o texto levanta dentro desse fator multifatorial, vamos falar assim. Algumas religiões, elas podem ser protetoras. Como assim? Eu já tive pacientes em religiões, até foi na época de estágio, assim, que eram tão bons. Por quê? Porque diante de uma depressão muito acentuada, o paciente estava num processo de construção da ideação suicida e tal. Quando ele ia para a igreja, ele conseguia entrar em um sentimento de paz, uma sensação de cuidado, um estreitamento de vínculo, e aquilo para ele era uma defesa emocional. Então, a religião foi uma contribuição. Agora, se for uma religião que ela é muito punitiva, impositiva, sem tanto acolhimento, será que ela vai ter o mesmo fator de proteção do que essa primeira? Eu acredito que até piora, né, algumas religiões, e não é que é por mal, cada religião é de um jeito, né? Mas quando você começa a colocar muita culpa e a pessoa está precisando de ajuda, ela não vai conseguir elaborar aquilo.
ela vai levar para ela vai se sentir mais culpada, vai se sentir pior, vai pensar que é ela que não vale nada. E mais ou menos E assim, né? Então, eu acredito que, dependente de algumas religiões, para algumas pessoas, podem piorar. Sim. E aqui eu quero trazer um outro pensamento, Fábio. Mas a culpa, se bem entendida, ela faz parte do crescimento, do desenvolvimento emocional da visão de Winnicott. Ela não é ruim. O problema é que a gente está numa sociedade onde a gente não aprende a lidar com a culpa. Então, se a culpa passa a ser um processo natural do desenvolvimento, eu sei lidar com ela, porque a culpa tem, no pensamento de Winnicott, várias outras coisas que a permeiam. Inclusive, é uma aula que depois eu quero passar para vocês, dependendo, eu vou gravar uma aula teórica sobre culpa, porque está vindo tanto isso na clínica. Não sei na clínica de vocês, mas na minha tem vindo, tá? Muito paciente carregando culpas às vezes assim, insuportáveis, mas ele também não sabe de quê. Só fica a angústia, tá? Agora, nesse fator da religião, esse fator em si, ele me preocupa. Por quê? Porque tem analista, tem psicólogo, que vai falar que a religião não pode ir para dentro do set analítico. Não pode mesmo, da nossa parte. A minha crença religiosa não tem nada a ver com o set analítico que eu construo. A minha religião, ela é para mim, não é para o meu paciente. Então, não existe psicanálise cristã, nem psicanálise budista, nem psicanálise candomblessista. Existe psicanálise. E por que eu gosto de deixar isso claro? Uma vez, uma amiga, foi uma amiga, foi a um analista e começou o processo de análise maravilhoso. Em determinado momento, ele virou para ela e falou assim: Fulana, sabe qual é o seu problema? E ela, qual? E ela super assídua assim, na religião dela, tá, gente? Uma pessoa bem ativa dentro da religião. A sua fé. Eu vou te passar o endereço da onde que você deve ir, que eu tenho certeza que se você começar a frequentar lá, você melhora. Porque a sua fé está te adoecendo. Gente, isso é postura ética? Eu vou falar de ética. Porque se eu for falar de arcabouço teórico, isso é impossível de ser embasado. Então eu estou indo para a questão ética. Não dá. E essa pessoa tinha dentro da religião o maior fator protetivo emocional dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, a resistência do analista. Se o paciente tem uma fé diferente da nossa, a gente mantém no nosso lugar de análise. Por quê? Porque se ele vier com uma crença religiosa muito diferente da nossa, isso pode cutucar algum lugar em nós, né? Dar uma provocada. E ali não é sobre responder ou justificar. Ali é sobre sustentar, acolher para depois interpretar, se for o caso. Então, quando eu falo da religião, é tanto no processo de transferência quanto na contra-transferência. Tá? Depois ele levanta outro ponto, que é o fator socioeconômico. Gente, não existe consenso com isso. Tá? Existem alguns autores que falam que, por exemplo, comunidades mais pobres, países com maior nível de pobreza, têm maior índice de suicídio. Só que tem muitos outros autores que vão falar para a gente que a pobreza vai ser, devido à busca da sobrevivência, um fator de proteção contra o suicídio, porque há uma alimentação da pulsão de vida.
Então, será que o fator socioeconômico realmente é a balança para a gente estudar por um único fator a ideação suicida? Não. Até porque, se a gente for olhar num contraponto, um país rico, uma sociedade rica, uma parte de uma cidade mais rica, não quer dizer nada de saúde mental. Quer ver um exemplo? Pega grandes lideranças, grandes empresários, e olha qual deles que não está medicado para saúde mental. Qual que não toma remédio para dormir? Qual que não precisa de um ansiolítico? Qual que não precisa de um antidepressivo? Quantos não se automedicam? Será que isso já não é indicativo para a gente de que há um processo de adoecimento? Depois, ele mesmo, o próprio autor fala que existe uma observação de que em momentos de crise financeira, né, de depressão econômica, o índice de suicídio aumenta. Isso é claramente observável, tá? Isso aí a gente observa sim. Dentro do próprio consultório a gente vai observar isso. O paciente que está com dificuldade financeira, o paciente que está muito endividado, ele vai uma hora trazer o assunto do suicídio, bem provavelmente. Quer ver algumas questões? O homem, que a vida inteira foi provedor da família, fica desempregado. Muitos entram em adoecimento. Muitos vão entrar em depressão. E alguns vão buscar o suicídio. Agora, lembra que o suicídio é inconsciente também? Quer dizer que ele vai colocar a sua vida em risco através de um ato muito agressivo para um suicídio total imediato. Ele pode também buscar o suicídio de uma forma inconsciente, parcial e gradual. Ou seja, tornar-se alcoólatra, buscar um vício, entrar num processo depressivo mais severo, ter comportamentos que vão colocar sua vida em risco. Mas uma coisa que esse autor traz e que para mim fica muito marcado, até pelo viés winnicottiano da psicanálise, quando ele fala da desestrutura familiar como um dos marcadores da ideação suicida. Pessoas que tiveram falhas ambientais muito precoces, pessoas que não têm uma família que dê suporte, não é uma família rica, mas uma família onde haja amor. Não é uma família onde tem uma presença qualquer, mas uma presença suficientemente boa. Não aquela pessoa que está ali por estar, mas alguém que esteja realmente com a outra. Isso não tem a ver sobre fator econômico, tem a ver sobre estrutura familiar. Né? Pelo pensamento do Cassorla. E aí a gente vê que quanto mais as famílias têm uma zona de estrutura emocional do suporte, talvez a gente tenha maior fator protetivo emocional para uma ideação suicida construída em uma criança, ou em jovem e um adulto. E aí, vocês estão me olhando? Que cara é essa? O que vocês acham antes de eu entrar para um outro assunto polêmico? Eu acho que é muito difícil essa questão de analisar se o que agrava ou não, porque existem ricos, pobres, homens, mulheres, todos estão suscetíveis a isso, né? A questão, por exemplo, dos ricos. Muitas vezes eles podem se suicidar, eu acredito que
não leva a estatística, talvez, né? Não sei como funciona, mas acredito que pode ser por vergonha, a família não quer falar, alguma coisa, ou tentativas, pelo menos, que o suicídio em si, eu acho que não tem como esconder, mas as tentativas, muitas vezes não vai. A questão das pessoas mais pobres também. Muitas vezes também não procura um hospital, né? Às vezes até procura, mas muitos médicos não dão atenção, só dão atenção quando acontece realmente suicídio, quando vira e fala assim, tentou, mas sabe, tentou, mas não deu um desmaio, deu uma coisa que tenha que internar, eu acredito que não leva muito em consideração, sabe? Quando procura, tipo, um médico, um clínico, tentou suicídio, tá, então tá, você toma um remédio aqui, mas não coloca na estatística lá, tentou o suicídio de fato. Eu acredito que pode acontecer isso. Então é muito relativo para você ficar sabendo que de fato aconteceu. Aí é meio difícil. Na verdade, desculpa, eu sei que você tinha acabado, Fábio. Desculpa. Na verdade, eu acho que há muito falta de preparação dos profissionais de saúde, principalmente, entendeu? Então, e também da economia, né? E do abafo, né? Abafa, não tem aquele número correto que fala na televisão, no YouTube, eles escondem muita coisa, né? E é um despreparo também com relação a tudo isso, né? Tinha que ser mais clínica, mais pessoas preparadas, mais pessoas conscientizadas, né? E mais amor ao ser humano, né? A atenção daquilo que a pessoa fala, né? Tem que ter A muito cuidado. gente, eu vou até dar um comentário aqui na fala de vocês duas. Primeiro, será que o profissional não tem preparação? Claro que ele tem. Agora, será que ele tem condição de colocar a preparação dele em prática? Entra no pronto-socorro, gente, e passa um dia. Não como paciente, como profissional. Olha se você tem tempo para respirar. Aí a gente vai. Eu vejo muito erro. Vejo como paciente. Várias coisas que podem melhorar, mas eu também tento olhar do outro lado, sabe? E não é passando pano para os profissionais de saúde, não. Eu fui no hospital uma vez, e aí eu comecei a observar. E aí uma enfermeira falou uma coisa comigo que ficou bem marcada. E falou assim, olha, Murilo, olha quantos pacientes tem aqui. Sabe aquele hospital naquele dia que tá assim, lotado de gente, que tá parecendo que vai sair gente pela janela? Tinha gente no corredor, tinha gente em todos os lugares. Vários aqui estão aqui porque não tem opção. Adoeceram e precisam estar aqui. Mas o paciente que tentou suicídio, ele está aqui porque quer. Então, é quase que inconscientemente a equipe de saúde tem uma raiva inconsciente daquele paciente como se fosse uma escolha do paciente que tentou suicídio estar ali. E aí eu fui conversar com ela justamente por isso. Será que é escolha o paciente tentar suicídio? Porque pelo que a gente está estudando, a gente já viu que não é. Ninguém escolhe suicidar. Porque suicídio é um adoecimento construído por fator sociohistórico dentro de um contexto. E que, às vezes, está em construção desde que aquele paciente nasceu, mesmo que ele tentou suicídio com 40 anos. Então, talvez o fulano que está com pedra nos rins aqui morrendo de dor tem aquele adoecimento, aquela pedra ali sendo construída há 1 ano. E o de 40 tem 40 anos em adoecimento. Sabe por que ele está aqui? Porque ele teve 40 anos de negligência do cuidado. Só que esse aqui não grita. Vocês já tiveram pedra no rim? Quem teve aí vai falar. Já viu alguém com crise? Tem como você ficar calado e fingir que não está com cólica? Não. Então esse faz barulho.
Esse já aprendeu a sofrer calado. Esse aqui já foi julgado. Ele só está sendo julgado mais uma vez. Só que agora pela equipe de saúde. A outra coisa, o Fábio falou uma coisa muito interessante assim que eu fiquei pensando. Ela falou assim: eu não sei qual fator agrava ou qual fator atenua. E eu, né, essa questão econômica e tal. Eu penso mais que a gente devia perguntar era outra coisa. É qual fator protege? Protege para que a ideação suicida não seja construída e quanto uma profilaxia, o tratamento anterior ao adoecimento. Eu acho Para que não quando tem, já viu? existe, qual que é o fator que protege para que ele não vá para frente e regrida enquanto sintoma? Eu acho que está faltando, viu? Você trabalha com o quê, Darilane? Não, eu já trabalhei muito com pessoas em clínica, no estado, né? Você trabalhou em Agora que qual área? agora que eu estou como psicanalista, né? Mas já trabalhei na saúde, como instrumentadora, como na enfermagem, Sim. né? Como em clínica de pessoas. Darilane, você falou a palavra que eu queria ouvir. Enfermagem. Que é um povo mais desgastado de trabalhador da saúde do que enfermeiro. Sim, mas não está preparado. Eles Eu não têm vi saúde mental. Como é que eles vão cuidar de nenhuma, alguém? nenhuma. Chega um paciente com um cinto pânico, alguma coisa, já querem amarrar, não quer nem saber qual a situação que se encontra aquela pessoa, não Eles, conversa, entendeu? Já dão olha, remédio, Bezepam, outros remédios para poder dormir e amarra, não o é meu bem sonho, assim. de verdade, ainda é fazer um projeto de cuidado de saúde mental para enfermeiro. Nossa, tomara que você faça e Ah, que por quê? vá à frente. Porque para mim é o povo que mais trabalha dentro da área da saúde, dentro do contexto hospitalar. É o povo mais negligenciado na hora de ser cuidado. E o hospital está na mão dele, não é na mão de qualquer outro profissional que está ali dentro, não. Não é do psicólogo, não é do psicanalista, não é do médico. O hospital sobrevive um dia sem médico, mas não sobrevive um dia sem enfermeiro, não. Não. Aí eu te Aham. conto uma coisa. Pelo menos na minha realidade, na minha cidade, eu conheço muita gente. Eu não conheço nenhum enfermeiro que eu olhe para ele e falo assim: nossa, que legal, né? Esse aqui está com a saúde mental bem cuidada, ele está buscando os recursos para ele se cuidar. Porque é uma profissão que só está diante do sofrimento máximo, porque ninguém está ali no hospital à toa. E o É. pior, um tanto de paciente que acha que o enfermeiro, tá, tem uma função que não é dele. Ou acha que enfermeiro é Deus. Gente, eu já vi paciente brigar porque o paciente queria falar com qual a rapidez que um remédio tinha que ser colocado no intravenoso. É um Gente, eu absurdo. sou psicólogo, eu não sei isso. Eu sei outras coisas. Cada um na sua área. Então, Murilo, quando a gente vai olhar para isso, eu vejo que falta, sim, muito de formação para o profissional da saúde. Concordo. Mas eu acho que o profissional de saúde também falta mais do que formação, ele precisa de ter saúde mental. aqui, só um parênteses aqui. Até que vamos dizer que é bobeira, né, o que eu vou falar, mas eu, na minha opinião, principalmente enfermeiro e quem trabalha com saúde, eu acho que a pessoa deveria pensar, estou apta para isso, mas eu nem falo em questão emocional, eu falo em questão de pessoa ter empatia pela outra, porque todos estão adoecidos. Eu trabalhei em hospital também. Mas tem pessoas que é gritante a diferença de atendimento. E não é que esse trabalha mais, que geralmente os que trabalham mais, que trabalham com boa vontade, são os melhores. E tem muitos que estão ali por causa do dinheiro. Então, assim, Será eu que acho o. que a pessoa tem que ter Verdade. consciência disso, sabe? E não é só na enfermagem, não. É em todas as profissões, como professor, como advogado,
tem que Fábia. querer estar ali, tem que ter aptidão para aquilo, mas não, é o dinheiro, né? Fala. Não, eu trabalho com dinheiro, minha conta não paga com amor. Não, eu Aí, também calma. sim, mas Então, só vou te que falar você, assim, eu acredito que faz o seu bem feito, né? Eu, pelo menos, eu te mas eu vou te conheço. falar uma coisa. Eu não posso ter empatia demais. O Não, lugar da Murilo, mas a questão empatia. de empatia Aí eu demais vou é questão de explicar. fazer o serviço bem Eu feito. entendo. Então, é uma questão ética, não é uma questão de empatia. Fazer o serviço bem feito é ética. Isso. Agora, qual que é o Que problema da empatia? Não, olha para você ver o problema da empatia, porque eu já vi isso. Eu tenho muito paciente que é médico. Um dia uma médica falou uma coisa comigo que mudou muito minha forma de ver. Ela falou comigo assim, Murilo, sabe por que eu não posso ser empática? Porque se eu for empática, eu não dou conta de fazer meu trabalho. Então eu sou humana, empática não. Porque se eu me encontrar demais com o sofrimento da pessoa, eu vou sentar do lado dela e chorar e não operá-la. Se eu ficar de frente, né, se me colocar no lugar do outro, eu não vou conseguir fazer o que eu recebo para fazer. Então, ela usou isso, a expressão dela foi: eu não sou empática como uma defesa para eu exercer minha profissão. E eu nunca tinha pensado por esse lado. Essa foi uma fala dela que virou minha forma de pensar, porque eu também falava muito isso. Falei, e é mesmo. Um dia ela falou comigo assim, sabe por que eu não sou empática? Porque senão eu operaria. Como que eu iria ser empática e operar uma criança? Não, talvez a palavra empatia não seja significado aí, mas de qualquer forma, eu percebo que as pessoas que atendem melhor, estão ali melhor, atendem melhor, estão mais felizes do que uns que são grossos Com e que talvez não certeza. sejam humanos. Aí então eu Mas o vou meu colocar lugar a hoje é humanidade. o advogado do diabo. Eu quero é colocar a gente para pensar. Não é trazer resposta. Eu quero é levantar a interrogação. Por quê? Porque a gente vai ser analista, psicólogo, psicanalista de quem paga a nossa sessão. E a gente vai ouvir o mesmo fato por óticas diferentes. E não é sobre o que eu acho sobre o fato. É o que o outro traz sobre a vivência. Oi, João, e depois Luciano. Então, Murilo, vamos botar fogo no parquinho. Veja bem, as nossas discussões começamos falando dos nossos pacientes. E agora já estamos culpando os profissionais que os atendem. Do início de nossa formação, a pessoas com tendências suicidas, como o texto deixou claro, o ato em si, a sua consequência definitiva, não gerou aquilo. Se pudermos traduzir de uma forma mais simples, podemos falar assim: nós levamos a vida toda para encher um balde de 10 litros. E aquela situação da separação, da perda de emprego, ou da decepção, ou daquela coisa que me consumiu, foi a gota d'água de qual eu não consegui desocupar e transbordou. Pelo fato da geração, da criação desde lá de trás, da infância, da falta de ambiente, do rolo, daquela estrutura que nós não tivemos, a falha e o sintoma ela vai aparecer. Se falarmos assim, né, vamos deixar os profissionais lá para frente, vamos falar dos pacientes, porque se nós não vamos conseguir tentar compreender tudo, porque como o texto já falou, o ato extremo, ele nunca é o principal motivo da cadeia. Ele é o final. Aquela situação de dizer, eu já não suporto mais isso na minha vida. Mas como o Murilo falou, aquela pessoa que chegou lá com uma crise renal, graças a Deus, Deus me proveu de não sentir isso, mas tem um amigo meu que sentiu, e é muito difícil, não consegue. Mas a pior ilusão é que nós fazemos isso com nós mesmos. Você imagine a vergonha de uma pessoa adulto chegar e encontrar uma enfermeira para fazer um catéter urinário para tirar a pedra do rim. Isso é vergonhoso para alguns homens. Imagine para uma pessoa
que chega no ambiente lá, encontra várias pessoas que estão acidentadas, que foram violentadas, que foram vítimas de violência, de tiro, de acidente, de tudo, e vai ter que ser atendido por uma pessoa que tomou comprimido ou tentou se matar. Tá aí, não tem nada a ver, é bem de vida, tem uma saúde financeira ótima, e mesmo assim é cheio de frescura. Mas você não sabe o sofrimento que essa criatura está passando. Essa exteriorização desse ato extremo é algo tão acumulativo e tão doentio que nem mesmo ele vai saber explicar diante das medidas do início. Ele só vai dizer assim, bom, eu quero ir para qualquer lugar, menos ficar nessa situação que eu estou. Essa fuga que foi voltada para aquela situação imediatista faz com que ele não sinta ou perca a realidade dos extremos, que faz com que você saia da realidade. Você só quer fugir, eu não quero mais sentir isso. Para mim não sentir isso, eu faço qualquer coisa. Aí vem a ideação suicida, do autoextermínio. E isso não é plantado do dia para a noite. Claro que nossos profissionais também, na rede pública, em primeiro lugar, de qual não tem as condições, e também sou técnico de enfermagem, com especialidade também em enfermagem do trabalho, eu vivenciei isso. E as pessoas me questionavam muito porque eu não fui ser um profissional da saúde. São duas classes profissionais que são essenciais na nossa sociedade, mas que, infelizmente, elas são muito menosprezadas. E são as classes mais adoecidas, que são a da educação e da saúde, em sua área geral. Nenhuma sociedade ela consegue sobreviver sem professores, sem médicos, sem enfermeiros, sem técnicos de enfermagem e principalmente sem a ASG. Eu queria que houvesse qualquer cirurgia, por mais complexa que ela seja, se o ambiente não tivesse sido limpo. E esses profissionais são esquecidos. Mas o nosso foco agora é de quem chega nessa situação por esse quadro quebrado, fragilizado do seu ego, daquela criação que faltou lá atrás. Então, voltar ao passado não tem como. Mas essas coisas, essa situação, ela tem que ser levantada, essa bandeira nossa, como profissionais de saúde mental, que tem muitos adoecidos. E muitos, acreditem, nem sabem que estão. Então, agora uma piada aqui que eu vou contar da minha região do Nordeste, que tem uma pessoa que diz assim, né? Eu não sei como a Organização Mundial de Saúde sabe que eu sou diabetes e nem eu que sei. Essas estatísticas nos mostram isso. Por esses gráficos tão doentios, de uma pessoa chegar até ao ponto de pôr fim à sua própria vida. E nós somos essas pessoas ainda que temos essa condição de ajudar essas pessoas que estão lá calados. Esse grito da mutilação é um grito silencioso de socorro, me ajude, eu não estou mais conseguindo. E não precisa de julgamento, não precisa de rótulo, precisa de acolhimento. E aí é que nós entramos nessa nova geração com a psicanálise que me encanta, que me convida, né? Já não tinha nada a ver com o Winnicott, mas não tem como não dizer que não acredita nas falhas infantis lá da... Eu não sei, Fábio, o que é isso? Esse sintoma em mim, de Winnicott, viu? Gente, para mim eu Não é ganhei só o encontro você, de viu? hoje. Não é só você mesmo. João Eu também foi agora. convertido de lacaniano para winnicottiano. Ele converteu. Isso é salvação. Entendeu? João, acho que fez uma síntese aí, acho que de tudo que a gente está discutindo, né? E para a gente ir caminhando para o final, eu quero trazer para vocês a questão que ele coloca. Deixa eu só achar aqui. Dentro das minhas anotações. Porque depois ele vai falando, né, da questão da moradia, a questão do Estado Civil, depois ele coloca a questão das migrações. Tudo isso eu acho, assim,
incrível. Mas eu queria terminar com a questão do fracasso escolar, pela idade. Eu comecei falando com vocês que eu estou colocando essa semana no Instagram conteúdo sobre automutilação, que é uma forma de suicídio parcial. Porque está aparecendo muita gente com isso. Às vezes por muita criança e adolescente. Tinha dado uma diminuída aqui na minha clínica. Agora voltou a aumentar muito a busca por causa de uma demanda inicial ali com isso. E aí eu quero falar o seguinte. Gente, suicídio parcial, consciente, inconsciente. Olha como que toda essa estrutura teórica que a gente construiu em cima ajuda a gente a perceber, tá? E eu quero trazer para vocês o seguinte, quer ver? A questão dos dias da semana. Eu nunca tinha parado para pensar até eu ler esse livro. Quando ele coloca assim, suicidas preferem se matar às segundas. Olha que... Gente, na hora que ele termina o capítulo desse jeito, talvez porque os conflitos se tornem difíceis para iniciar uma nova semana. Já se a tentativa predomina no sábado, pois no final de semana são mais comuns os atritos com as pessoas que emocionalmente são importantes, que levam a atos impulsivos. Aqui ele não colocou, mas eu vou colocar. Família. No contexto brasileiro, onde que família reúne? Não é no final de semana? Em sua maioria? Depois ele coloca que ele não acha, encontrei maior incidência entre fim da tarde e início da madrugada, com outro pico na hora do almoço, tanto entre suicidas como entre pessoas que tentaram se matar. Ao que parece, são as horas em que os indivíduos não têm outra atividade, o que exacerba problemas de relacionamento e solidão. Eu nunca tinha parado para pensar, até eu ler essa obra, sobre essa questão de horário e dias da semana. E aí a gente pode, quando aparecer na nossa clínica um relato, será que isso pode ser um alerta mesmo? Uma interrogação? Olha, suicídio, tentativa, aconteceu no final de semana. Quem que ele encontrou? O que motivou essa cereja do bolo, né, de chegar nessa tentativa? Qual foi o horário? A gente já tem alguns parâmetros para se perguntar depois desse capítulo. Por isso que eu falo que o estudo, ele é base, tá, gente? Para esse tripé dentro da atuação da psicanálise. Porque agora, né, depois que eu conheci esse livro, claro, quando vem esse tipo de demanda, essas perguntas já vêm aqui, ó. Opa, quando que aconteceu? Quem que estava? Como que foi? E aí isso pode dar para a gente um tanto de sinais para a gente entender essa construção do pensamento suicida. Ok? Comentários? Parece que a Luciana queria falar alguma coisa e depois ela parou, parece. A única coisa que eu ia falar, na verdade, é que uma classe profissional que ninguém vê e que não se percebe que tem tanto um índice de suicídio é os profissionais da segurança pública, porque eles convivem todo dia com o máximo da violência, o máximo. E às vezes as pessoas, nossa, por que que a polícia é assim? Como não, assim, não é justificando a violência, mas eles convivem com isso diariamente. Uns se tornam violentos, outros se tornam apáticos e outros se tornam suicidas. E são muitos, porque não aguentam aquilo. E a diferença entre a segurança pública e os profissionais da saúde é que o profissional da saúde, ele sabe onde procurar, ele pode procurar. O profissional policial, que seja, para eles, talvez seja um caminho um pouco mais difícil até chegar.
Era só essa pontuação que eu queria fazer mesmo. É mais uma área, né, que é pouco pensada e pouco cuidada. E aí eu falo, tá vendo que de um grupo de estudo nascem várias ideias? Talvez que daqui, talvez vai nascer um gestor, vai nascer uma pessoa que vai pensar numa política pública para cuidar da saúde mental dessas pessoas. Vai nascer uma política pública para uma coisa. É muito mais também só do que só para o atendimento de um paciente um a um. É para levar criticidade, né? Então, agradeço muito. Semana que vem a gente encerra nosso livro com o último capítulo, Prevenção, Família e Direito de Morrer. Ok? Pessoal, abraço, até a próxima semana. Assim que o Google liberar, disponibilizo a gravação.